Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos então no nosso último tema, a respeito da parte de direito de família. Nós vamos conversar sobre alguns temas especiais em direito de família que estão fora ali, daquela parte do Código Civil referente ao direito de família. Então nós vamos tratar, por exemplo, de assuntos como responsabilidade civil em algumas questões familiares e vamos tratar da alienação parental. Então, para a gente começar, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente não pode esquecer dos conceitos da própria responsabilidade civil. Então, para que haja responsabilização, a gente precisa de uma conduta que tenha um nexo causal gerador de um dano e que haja culpa ou dolo por parte do agente causador daquele dano, para que possa então conversar sobre responsabilidade civil, e aqui não é diferente, E o que eu quero mostrar para vocês aqui são alguns casos na jurisprudência que vão tratar desse conceito aplicado ao direito de família. O que a gente tem? Talvez o mais conhecido de todos, que vocês já devem ter ouvido falar, é a responsabilização civil por abandono afetivo. Então, a doutrina vai trazer aquela diferenciação que a gente também já conversou do que seria o abandono material do abandono afetivo, Quem abandona materialmente, ou seja, não dá condições de sobrevivência a um menor, pode inclusive incorrer num crime lá do Código Penal de abandono material e ter consequências, na esfera penal. Principalmente isso muitas vezes acontece pelo não pagamento de pensão alimentícia. Mas o que a gente vai falar aqui não é desse abandono material que tem essas consequências, mas do abandono afetivo, que é o rompimento aqui do dever de cuidado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de abandono afetivo, nós não estamos impondo aqui um dever de amor para com o filho, Não teria como juridicizar um dever de amar alguém, mas um dever sim de cuidado. Esse sim relevante quando a gente trata de abandono afetivo. Então, nós temos na jurisprudência alguns casos em que foi entendido, pela devida indenização ao filho que foi abandonado afetivamente por o pai ou pela mãe, pelos genitores aqui, um dos dois. O caso clássico que a gente tem de abandono afetivo, inclusive aconteceu do pai não reconhecer o próprio filho em audiência, Então a gente vê o tamanho da gravidade, um pai que pagava pensão em dia, mas não conseguia reconhecer a face do próprio filho. Apesar da doutrina trazer de forma bastante veemente, discussões a respeito do abandono afetivo, o que a gente verifica na prática é que é muito difícil conseguir uma sentença de procedência em abandono afetivo, justamente pela dificuldade de se provar o dano psicológico ocasionado. Então, nós tivemos pesquisas aqui na própria faculdade, a respeito desse tema, em que foram analisadas diversas decisões judiciais e a sua maioria acaba, no final das contas, decidindo pela improcedência por falta de provas. Então, a dificuldade em uma ação de indenização por abandono afetivo é a questão probatória. Ok, além do abandono afetivo, nós temos que conversar também em responsabilidade civil a questão da traição. Então, quando a gente fala de traição no casamento ou na união estável, a gente estaria falando ali de um rompimento, de uma quebra do dever de fidelidade ou lealdade, que a gente até conversou. Tem doutrinadores que estabelecem uma diferença entre lealdade e fidelidade, enfim, mas no final das contas, acaba sendo tratado muito parecido essa questão da fidelidade na união estável e no casamento. E aí, como é que fica, A quebra desse dever vai gerar direito à indenização? O que a jurisprudência tem decidido nesse sentido é que a mera quebra desse dever não gera responsabilidade civil. O que tem acontecido para que haja responsabilidade civil são circunstâncias excepcionais. Então, eu falo aqui de uma traição que aconteceu em circunstâncias extremamente vexatórias, de forma pública, que envolveu os menores, da relação ali, os filhos da relação, enfim, eu preciso ter, digamos assim, algo a mais para caracterizar uma responsabilidade civil. A mera traição em condições normais não caracterizaria, certo? Nesse mesmo sentido, a gente também pode falar de responsabilidade civil por rompimento de noivado. Então, seria possível, em condições normais, o mero rompimento não vexatório,
não ocasionaria responsabilidade civil, ok? Aqui por dano moral, né? Porque obviamente por dano material, se tiver algum tipo de prejuízo, poderia haver sim ressarcimento. Mas por dano moral, o mero rompimento não ocasionaria, em regra, a responsabilização. No entanto, se a gente tiver aí um rompimento vexatório, de novo, né, humilhante, que de alguma forma degrade a imagem da outra pessoa perante os familiares, os amigos, aí a gente poderia pensar sim em uma responsabilização, mas também aqui a título de exceção. E para a gente terminar, então, nós precisamos conversar sobre a alienação parental, que está prevista na Lei 12.318. Então, essa lei vai trazer alguns atos que caracterizam a alienação parental que eu vou ler para vocês. Olha lá. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou não com o auxílio de terceiros. Inciso 1º, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Inciso 2º, dificultar o exercício da autoridade parental. Inciso 3º, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. Inciso 4º, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, o direito às visitas, né? Inciso 5º, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Inciso 6º, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com criança ou adolescente. E inciso 7º, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com os avós. Então, a gente tem aqui um rol de condutas que, como a própria lei descreve, é um rol exemplificativo, né? Poderíamos ter outras condutas que não as previstas aqui nesse artigo da Lei de Alienação Parental. O que a gente tem que tomar cuidado aqui também? Essa tese de alienação parental na prática acabou ficando muito esvaziada, né? Acabou tendo uma utilização exagerada dessa tese, o que leva a uma dificuldade hoje do reconhecimento pelo judiciário da existência de um caso de alienação parental. Além disso, enfim, nos estudos especializados sobre o tema, também tem visto muita dificuldade na caracterização mesmo se existe ou não alienação parental, se isso realmente é possível, né, na área da psicologia de se determinar, o que causa cada vez mais a negação por parte do judiciário de caracterização dessas situações em que a gente pode ter aqui condutas que de certa forma se coadunam com o que está aqui na lei de alienação parental, havendo hoje até uma discussão para revogação dessa lei. Então, apesar dela existir, a gente precisa tomar cuidado porque ela não é um consenso, ok? Bom, pessoal, então é isso. A gente termina aqui os nossos temas relativos a direito de família. Eu gostaria de agradecer a vocês por toda a atenção. Segunda-feira a gente conversa, então, sobre os artigos, os últimos temas de trabalho. E, enfim, espero que tenha sido um bom semestre para vocês e até mais. Tchau, tchau.